Hoje é o primeiro dia da lua nova, ou da lua negra, né? Como alguns preferem chamar. E eu vou mostrar um pouco da minha rotina, do que eu faço e do meu trabalho das sombras nessa época. Por acaso, esse mês, a lua nova caiu no final do mês, então além de ser uma lua nova trazendo novas coisas, está acabando um mês. Então a gente vai meio que começar o próximo mês aí e fazer tipo um preparo para poder receber esse mês que tá entrando. Então, se você não sabe o que é trabalho das sombras, eu já vou te explicar como funciona e o que a gente vai trabalhar exatamente. Esse aqui é o meu diário das sombras. Ele é o instrumento que eu uso para poder fazer o meu trabalho das sombras. O que é trabalho das sombras? É quando a gente pega as nossas características, a gente entende por que a gente é assim, da onde que isso veio, aonde que isso surgiu, por que a gente se comporta desse jeito. Então a gente vai pegando isso, principalmente aquelas características que a gente não gosta muito, que a gente não sente muito orgulho, e aí a gente vai pegar essas características e nós vamos trazer elas das sombras para a luz. E aí a gente vai entender e investigar bem a fundo o que torna a gente mesmo, sabe? E também é uma oportunidade pra gente não só ser mais gentil com a gente mesmo, porque a gente se entende melhor, então automaticamente a gente já tem um pouco mais de boa vontade de superar aquelas coisas que causam dificuldade na gente, principalmente muitas dessas características são originadas por traumas. Então a gente começa a conseguir superar esses traumas, a se entender melhor, a fazer uma autocura e uma autoterapia. Então basicamente o trabalho das sombras é um instrumento de autoterapia. E hoje, como é lua nova, nós vamos fazer um trabalho das sombras um pouco mais intenso. Nós vamos trabalhar várias coisas. Então, se você quer entender como que é exatamente o que eu faço, que tipo de pergunta, que tipo de resposta, então me acompanhe aqui, que nós vamos fazer uma série de processos e eu vou mostrar para vocês como que é, o que é e que tipo de pergunta que é legal da gente se fazer. Primeiro eu vou me preparar espiritualmente para isso. Eu fiz esse cordão aqui, ele tem 108 contas e eu vou fazer um pequeno mantra de 108 contas, né? Então eu vou repetir o mesmo mantra 108 vezes. Para quê? Pra gente saber que primeiro é amor próprio que a gente tá buscando, é autoconhecimento, é autocuidado. Então é muito legal. Se vocês quiserem um dia que eu faça um vídeo só com o mantra, para vocês, por exemplo, colocarem no carro, ou colocarem no fone enquanto vocês trabalham e tudo mais, aí para vocês ficarem escutando o mantra, é muito legal. Eu faço isso às vezes para mim mesma, então a gente pode tentar, mas dessa vez eu vou fazer só algumas vezes para vocês poderem acompanhar comigo e poderem entender que tipo de mantra que eu uso, que tipo de mantra que eu faço e como que eu me coloco nesse estado de espírito pra gente começar o trabalho das sombras. Sou digna, eu mereço, eu me perdoo e eu me amo. Sou digna, eu mereço. Então vamos começar com umas perguntas um pouco mais abrangentes que investigam quem que a gente é e o que a gente quer. A primeira pergunta que eu coloquei aqui pra mim foi o que me irrita sobre o mundo. E por que eu coloquei isso? Porque eu acredito que essas coisas que irritam a gente, que dominam a gente, que mexem com a gente de alguma forma, são, de uma ou outra maneira, são uma forma da gente saber onde que está o nosso senso de justiça, onde que está aquilo que nos motiva, aquilo que a gente quer mudar. Então é um jeito da gente também nortear as nossas atitudes. Uma coisa que me irrita, por exemplo, é poluição. Eu não gosto de achar lixo no chão, eu não gosto que as pessoas depredem a natureza, que joga químico nos oceanos e nos rios, que polui as águas e tudo. E isso é importante para mim. Então o que eu posso fazer a respeito? Eu posso, por exemplo, reciclar, trocar os meus produtos de limpeza por produtos biodegradáveis.
Eu posso tentar reduzir o plástico, por exemplo, trocando shampoo em vidro por shampoo em barra. Então, uma série de atitudes que a gente pode melhorar nesse sentido. E dentro da poluição também, a gente acaba tendo outros fatores, por exemplo, hiperconsumismo. Eu não acredito na pessoa sair consumindo e consumindo e consumindo e comprando e comprando. Então, assim, o que eu faço a respeito disso? Eu posso fazer compras mais conscientes. Eu posso tentar saber de onde está vindo aquele produto que eu estou comprando, para eu realmente justificar aquela compra. Eu só compro quando é realmente necessário ou quando é uma coisa que eu queira muito. Não é que tipo assim, eu não vou comprar nada que eu sei que polui porque vai poluir e aí eu vou me privar de tudo. Não, que aí fica insustentável também. Mas realmente tomar essas decisões de uma maneira mais consciente, com um foco naquilo, principalmente coisas que não são tão importantes pra mim, então eu compro menos. Então, por exemplo, roupa, eu quase não compro. Sapato, eu quase não compro. Essas coisas assim, não compro tanto. Maquiagem é uma coisa que eu compro muito pouco ou quase nunca. Então, assim, apesar de eu usar, lógico, eu uso roupa, lógico que claramente eu gosto de me maquiar de vez em quando, mas não são coisas que eu saio comprando, e quando eu compro, eu tento buscar esses produtos que são mais sustentáveis, que vão agredir menos a natureza, que não tem trabalho escravo. Então são produtos que são produtos mais conscientes, mais ecológicos e que fazem melhor para o meio ambiente e para a nossa raça humana. Então você vai fazer essa investigação nesse sentido para ver todas as coisas que te irritam, e isso vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se uma coisa que me irrita hoje pode não ser uma coisa que vai me irritar daqui a 10 anos, ou uma coisa que me irritava 10 anos atrás talvez não vai ser a mesma coisa que me irrita hoje. Então, é uma série de mudanças que a gente vai passando também, e à medida que a gente vai implementando essas mudanças na nossa vida, a gente acaba que a gente cresce também com elas. A segunda pergunta que eu acho que é legal de vocês fazer é como você se sente mais vivo. Então, por exemplo, eu me sinto muito mais viva quando eu tô tomando um banho de mar, eu me sinto mais viva quando eu tô caminhando na praia, quando eu tô em contato com a natureza, quando eu tô praticando jardinagem, quando eu tô trabalhando com cerâmica. Então, são coisas que me fazem sentir mais viva, e também é um indicativo do seu propósito no mundo, né? São as coisas que te fazem sentir melhor, que você fica até um pouquinho eufórico para fazer. Essas coisas que vão te trazer essa euforia, que vão te trazer essa animação de fazer, que vão te fazer sentir vivo, sentir conectado, sentir um só com o universo, elas são também parte do seu propósito na Terra, né? Então é parte do seu propósito de estar vivo. Então, quanto mais vezes você colocar essas coisas que te fazem sentir bem no seu dia a dia, primeiro, melhor você vai se sentir, obviamente, e segundo, você vai combater vários sintomas de estresse, ansiedade, depressão do dia a dia, porque o que às vezes gera esses sintomas na gente não é fazer muito de coisas que a gente não gosta, mas pouco de coisas que a gente gosta. E eu não sou psicóloga, tá, gente? Então, se você tá com uma doença, por exemplo, uma depressão, uma coisa assim, vai fazer uma terapia mesmo. Porque é lógico que a autoterapia ela ajuda muito, mas ela não é a resposta e a solução para todos os nossos problemas. Às vezes a medicação ela é necessária, então vamos agir com consciência e responsabilidade. Uma terceira pergunta que é muito legal é quais hobbies que eu gostaria de fazer? O que me desperta interesse? Então, pode ser coisas que você já trabalhou, já mexeu, já investigou, ou podem ser coisas novas que você vê, nossa, que legal. Por exemplo, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho muito interesse em fazer pole dance. Eu nunca fiz, eu nunca experimentei, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade. Então, um dia eu gostaria de ter a oportunidade de entrar numa aula, de poder fazer uma experiência e ver realmente se eu vou gostar, porque muito provavelmente, se é uma coisa que te chama atenção, se você acha super legal, muito provavelmente você vai gostar. Então isso pode também fazer parte das coisas que te fazem sentir mais vivo depois. E é importante a gente ter experiências e a gente usufruir do tempo que a gente tem enquanto a gente tá vivo. Não se prive, lógico, dentro das possibilidades financeiras e de tempo e tal, mas a gente ter essas experiências, viver essas coisas que a gente tem vontade de viver e se permitir também. Outra pergunta que eu fiz pra mim mesma e eu achei muito legal
foi como eu gostaria de me definir. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gosto de rótulos, eu gosto de poder me definir para poder me entender um pouco melhor, porque eu acho que quando eu me defino, eu consigo me compreender um pouco mais. Então, essas coisas não necessariamente vão funcionar para todo mundo, mas é uma coisa que funciona para mim. E eu achei muito legal, eu vou até ler o meu rótulo aqui para vocês, de como eu gostaria de me definir, que eu acho que isso é bem engrandecedor. Quer ver? Eu quero me definir como artista, ativista social do direito das mulheres, bruxa, influenciadora, empresária, hippie, atleta e jardineira. Então, por causa disso, a gente vai para a próxima pergunta, que é: o que eu faço já se alinha com quem eu quero ser? Então, em algumas coisas sim, em algumas coisas eu já trabalho com isso. Por exemplo, bruxa, já sou bruxa há 17 anos, então já está alinhado com quem eu quero ser, com essa definição que eu mesma estabeleci para mim mesma. Mas outras coisas ainda não tanto. E aí a última pergunta nessa sequência seria: o que eu posso fazer, o que eu ainda preciso fazer para eu poder ser esse meu eu ideal, para eu poder ser essa pessoa que eu gostaria de ser, essa pessoa que eu me defini. Então, por exemplo, eu não acho que eu ainda sou ativista dos direitos das mulheres, mas um dia eu gostaria de ser. Então, é uma coisa que eu posso buscar e tentar implementar na minha vida, no meu dia a dia, para eu poder ter essa pauta dentro da minha própria definição, de como eu me enxergue e isso no meu círculo e no meu alcance, para eu poder fazer talvez uma diferença. Para essas perguntas também, eu respondi elas em forma de tópico, mas não precisa de necessariamente ser em forma de tópico. Se você quiser escrever um texto, se você quiser se explicar, tá tudo bem, sabe? Você tem que fazer o que ressoar melhor e mais com você mesmo, para você poder respeitar a sua forma de ser também. Você pode fazer tópico, você pode fazer texto, você pode fazer uma dissertação, você pode fazer um desenho, sei lá, o que se conectar mais com você, para você poder voltar nesse momento depois, ou fazer isso novamente depois, no mês que vem, e aí a gente mudar as respostas, a gente poder entender como que a gente mudou, como que a gente cresceu, o que a gente fez de bom, que tá na direção de quem a gente quer ser, e o que a gente não fez, que poderia ter feito, ou que a gente gostaria de fazer, ou que a gente fez na contramão daquilo que a gente estava fazendo. Também vou fazer uma tiragem de tarô, bem gostosinha, pra gente se preparar para as novas energias, pra gente perguntar se a gente está no caminho certo. O tarô sempre traz uns insights muito legais pra gente, e vou abrir bem bonito pra vocês verem como que eu faço uma tiragenzinha rápida. Essa tiragem não é a tiragem completa que eu faço para os meus clientes, é mais uma tiragenzinha mensal, rapidinha, para eu ter algumas respostas para as perguntas que eu preciso perguntar. E também poder usar isso de norte, para eu poder continuar agindo ou mudar de percurso, caso isso seja necessário. Nesse caso aqui, eu usei 5 cartas de tarô e mais 3 cartas de um oráculo para me ajudar a me nortear bem e eu ter as respostas das perguntas que eu precisava. E eu acho que tive bastante sucesso. Mais uma coisa que a gente pode fazer também no começo da lua nova é acender uma vela para os nossos ancestrais. Eu vou colocar aqui pedindo a bênção dos meus ancestrais. Então é isso que eu tenho pro vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigada por assistir. Se você ficou até aqui, deixa um coração alaranjado aqui embaixo nos comentários pra mim. E me conta também se você vai fazer, se você já experimenta com o trabalho das sombras e que tipo de outras perguntas que você se faz também e o que a gente pode mudar. Me conta aqui, tudo que você quiser. Abre o seu coração, se joga nos comentários. Também me acompanha lá no TikTok, @kelbosco, e a gente tem um monte de magias lá, tem um monte de feitiçaria, a gente bate altos papos lá também, então junte-se à família. E se você quiser me mandar uma pergunta sobre alguma coisa que você está com dúvidas, se você está começando na bruxaria, você pode me mandar um e-mail também, que é o boscoam@gmail.com, e eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouco, porque eu faço, a bruxa responde a cada 15 dias, então pode ser que demore um pouquinho, mas a resposta sempre vem. E se você quiser marcar uma sessão comigo, também é pelo e-mail, e aí a gente vai fazer uma sessão completona, abrir tarô, fazer feitiço e tudo mais que você precisar. Então,
Vem comigo e eu vejo vocês da próxima vez. Tchau!